Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje você vai ver que as exportações de carne bovina de janeiro a julho foi a maior da série histórica da SECEX. Você vai conhecer as 11 instituições bancárias que poderão oferecer crédito rural com juros subsidiados. E vamos falar sobre sequestro de bezerros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre exportação de carne bovina. De janeiro a junho deste ano, o volume exportado de carne bovina foi de 1.099.000 toneladas, o maior da série histórica da SECEX. Segundo pesquisadores do CPEA, o bom desempenho das exportações brasileiras de carne bovina é reflexo da alta competitividade e da dependência do mercado chinês do produto nacional. A receita obtida com as exportações de carne bovina in natura em julho é a maior da história. Conforme dados da SECEX, o total arrecadado no último mês foi de 1,090 bilhão de dólares, alta de 5% em relação a junho e de 21% frente a julho do ano passado. Quanto ao volume exportado, em julho, somou 167 mil toneladas, avanços de 9,5% na comparação com junho e de 0,6% em relação a julho do ano passado. Em termos de volume, esse é o segundo melhor mês de julho da história, atrás apenas do registrado em 2020, quando os embarques totalizaram 169 mil toneladas. Segundo pesquisadores do CPEA, o bom desempenho das exportações brasileiras de carne bovina é reflexo da alta competitividade e da dependência do mercado chinês do produto nacional. E você vai ver agora que 11 instituições bancárias poderão oferecer crédito rural com juros subsidiados. O volume de crédito rural desembolsado no primeiro mês do atual Plano Safra totalizou 25,8 bilhões de reais, um recuo de 1% em relação ao mesmo mês da temporada anterior. A aplicação dos recursos de custeio foi de 22,2 bi, uma alta de 38%. Já a comercialização apresentou um acréscimo de 43%, com 982 milhões de reais. E a industrialização teve uma queda de 47%, com 1 bilhão de real. As linhas de financiamento dos investimentos também tiveram queda de 75%, ficando em 1 bilhão e 600 milhões de reais. O montante de recursos equalizados deve somar 115,8 bilhões de reais nesta temporada, conforme anunciou o Ministério da Agricultura. Anteriormente, e agora, são 11 instituições que poderão oferecer crédito rural com juros subsidiados: Banco do Brasil, Banrisul, BDMG, BNDES, BRDE, Caixa Econômica, Credi Aliança, Credi Coamo, Cressol, Confederação, Sicobi e Sicredi. O Plano Safra 22-23 conta com 340 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. E desse total, 246 bi são destinados ao custeio e comercialização. Outros 94 bilhões são para investimentos. E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, ele é agrônomo e ele também faz um trabalho muito bom de consultoria em pecuária, principalmente pecuária de corte. Carlos Eduardo, é um prazer tê-lo em nosso programa mais uma vez para falar de um tema muito interessante. Tudo bom, Carlos? Ô, Toninho, tudo bem? Eu quem agradeço a oportunidade mais uma vez. Carlos, sequestrar bezerro é um bom negócio?
Eu digo que é necessário em algumas situações, né, Toninho? É necessário. Porque, a depender do tamanho da propriedade, falando de recriadores que compram os bezerros ali no final da estação de monta, aí, maio, junho, julho, principalmente no Brasil Central, você vai entrar num período onde a seca acaba imperando, né? Então, dessa maneira, se a propriedade for pequena ou se a propriedade já tem uma quantidade de animais em que a capacidade de suporte não dá conta de absorver mais animais, não tenha dúvida que a alternativa para que você não tenha perdas de desempenho desses bezerros é fazer o tal de sequestro, que no fundo é um confinamento, só que se utiliza uma base volumosa em porcentagem maior do que concentrados quando se compara com confinamento de terminação, por exemplo. Então, você tem ali um custo de produção mais em conta relacionado comparativamente a um confinamento e consegue imprimir ganhos aí de 500 gramas a 750 gramas, a depender da raça, do volumoso que é utilizado e do próprio objetivo que é traçado pelo produtor e o consultor que o atende, né? Bom, Carlos, o que a gente observa é que essa prática já vem sendo adotada por uma boa parte de produtores rurais que aproveitam o embalo ali de animais de 6, 7 meses, que ainda estão com score corporal mais ou menos legal, estão numa fase de crescimento e, vamos dizer assim, num linguajar bem baixo, comida abaixo faz esse animal ganhar muito peso e tem um desenvolvimento muito interessante e faz com que ele possa ir dentro de um curto prazo para o abate, né? Não, sem dúvida. E o mais interessante, Toninho, muitas vezes os produtores eles imaginam que isso levaria a um aumento de custo de produção. Mas o custo de produção é aquela história. Às vezes o pessoal imagina que custo é aquilo que ele se gasta. E não somente o custo de produção é tudo aquilo que você gasta, dividido, obviamente, pela produção que você está tendo. Sim. Então, se você imprime um GMD maior do que esse animal teria com um proteinado, lá de forma extensiva no pasto que está seco essa época do ano, obviamente que você consegue pagar. Então, por exemplo, nos produtores que nós estamos trabalhando, a gente tem conseguido aí um custo, uma diária de um sequestro na faixa aí de 4 a 5, 5,50 no máximo, por dia, por cabeça, né? Então, se esses animais tiverem um desempenho aí de 500 gramas a 600 gramas no valor da arroba de hoje, próximo aí de R$300, você consegue, obviamente, pagar este custo e entrar no período chuvoso ali no pasto com esse animal, com ele mais pesado e embalado para que ele seja terminado no máximo no segundo semestre do ano seguinte. Então, quando o pessoal fala, vamos abater bois com 21 arrobas em 21 meses. Esse é o negócio. Você acaba fazendo uma recria intensiva no período da seca, fazendo esses sequestros e embalando esse animal para que ele não se torne um bezerro que não ganhou peso na seca e só ganhou peso nas águas e depois na terminação no momento do confinamento, né? Bom, eu acho que a grande sacada desse sequestro de bezerros é fazer com que ele não sinta a pressão da seca. É fazer com que, ao invés dele perder peso ou se estabilizar, pelo contrário, se ele ganhar 500, 600 gramas por dia, esse animal está apto a mercado externo, tendo um preço aí de arroba muito melhor. Quer dizer, há uma agregação de valores quando você sequestra esse bezerro. Sem dúvida, e interessante, né? Dessa forma, o produtor que tem, muitas vezes, um certo desperdício de volumosos no período da chuva, ele armazena esse volumoso. Nós temos feito muito sequestro de capim, Toninho. Em vez de produtor, eu não tenho know-how com agricultura, eu não sei plantar milho, ou se eu planto dá errado. Vamos fazer de capim. Nós temos feito aí volumosos muito bons de mombaça, de zuri, de paredão, que são capins do gênero pânico, que tem um nível de produção muito bom. A gente armazena esse material, faz uma silagem dela e acaba que utiliza na seca para este fim, né? Então, você aumenta a taxa de lotação da sua propriedade, aumenta a produtividade em arrobas por hectare ano e é mais eficiente no uso da sua terra. Então, você consegue entregar um animal de qualidade
num custo relativamente interessante dentro para o mercado, para que se torne viável, e ao mesmo tempo a sua arroba por hectare ano só num sequestro, aí, a depender do tamanho que você faz e da quantidade que você faz, você consegue aumentar em torno de 10 a 15 arrobas por hectare ano só pelo sequestro. Então é um processo muito interessante. Volto a dizer, às vezes o produtor é pequeno e a alternativa que lhe resta para ser competitivo com a agricultura é fazer uma forma de concentrar esses animais através desse sequestro do que simplesmente você fornecer somente concentrados para eles. E aí sim, você teria talvez um problema grande pelo custo de produção em função do preço dos insumos que nós temos hoje em dia, né? Ô Carlos, você falou num ponto interessante, R$ 4,90 a R$ 5,50 a diária de um bezerro sequestrado hoje, sendo tratado com silagem. Aproximadamente, Só que esses R$ 4,50 ou R$ 5,50 que seja, ficaria muito mais alto, muito mais caro, o prejuízo seria muito maior se esse bezerro tivesse ido para o pasto. Ah, sim. Não, é porque é aquela história, né? Volto a dizer, muitas vezes os prejuízos enxergados pelos pecuaristas, por muitas pessoas, ele é daquilo que se sai do bolso e não daquilo que deixa de ganhar, né? É verdade. Então, o que é um custo de um bezerro que, ao invés de engordar meio quilo por dia, seria de empatar, vamos dizer que nem tenha perdas em cima disso, mas que empate, fique no 0 a 0, meio quilo por dia, a gente está falando de 1 quilo de bezerro a R$10 o quilo, então a gente está falando aí de aproximadamente R$5, que é o valor que você está conseguindo para pagar a diária desse sequestro, e aí que está a viabilidade do processo. Bom, eu estou conversando com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é consultor na área de pecuária de corte, vem fazendo um excelente trabalho em nível Brasil e, na minha visão, é considerado aí um dos melhores consultores que tem nessa área. E você que está nos acompanhando pode ter certeza absoluta, sequestro de bezerro é uma coisa inteligente e lucrativa. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, sempre com temas excelentes. Um abraço, bom trabalho aí. Eu que agradeço, Toninho. Um abraço. Desculpe o local, estou numa fazenda, inclusive, estamos aqui. O que manda é o papo, é a conversa boa. Obrigado, Carlos. Isso aí, valeu. Um abraço a todos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre entrega de fertilizantes e também vamos falar de um tema muito bom, que é a rastreabilidade e o destino de hortaliças e frutas. É um minuto só, eu volto já. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Xododói, xododói. Eu já aprendi, vacina só faz bem. Pra menina, pro menino e até pro neném. A gente fica forte, olha só como é que eu tô. Minha vacina tá em dia, sem essa de chororô. Pro Dodói ficar bem longe do seu filho, é importante vacinar. 20 de agosto é o dia D da vacinação. Procure o posto de saúde mais próximo e atualize o cartão de vacinação infantil. Estado de Goiás. Xododói, xododói. Adivinha que cidade eu estou?
Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesiano tem a solução. A Europoços, ela é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, prestando serviços com qualidade e rapidez. Faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia. Perfurações de poços de até 800 metros de profundidade. Atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 996 20 8858. Europoços Artesianos. Nessa você pode confiar. E agora eu vou comentar sobre entregas de fertilizantes. Os dados são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, e apontam que as entregas de fertilizantes ao consumidor final somaram em maio 3.256.000 toneladas, 4,7% menos em comparação com o igual mês do ano passado. No acumulado do ano, o volume entregue ao mercado foi de 14.600.000 toneladas, 1,7% superior ao verificado nos primeiros 5 meses de 2021. Mato Grosso lidera as entregas de janeiro a maio deste ano, com 25% do total, 3,6 milhões de toneladas. Depois vem o Paraná, com 1.800.000 toneladas, e depois, em terceiro lugar, Goiás, com 1.700.000 toneladas. E, na sequência, aparecem estado de São Paulo em quarto, 1.600.000 toneladas, Minas Gerais, 1.200.000 e Rio Grande do Sul com 1.150.000 toneladas. Em maio, a produção nacional de fertilizantes intermediários aumentou 14% na comparação anual. Foram 689.000 toneladas de adubos intermediários produzidos no mês. A produção acumulada nos 5 meses do ano de 3.200.000 toneladas foi 20,5% superior à do mesmo período do ano passado. E agora eu vou conversar com a doutora Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice, ela é doutora em Ciências Ambientais e também ela é docente no programa de pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos conversar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre rastreabilidade e os desafios da comercialização das cadeias produtivas de hortaliça e também de frutas. Doutora Cleonice, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez. É uma honra tê-la aqui no nosso programa para discutir um tema que faz que anda, mas não anda, né? Bom dia, Toninho, muito obrigada. Esse tema ele é relevante porque ao falar da rastreabilidade de frutas e legumes, hortaliças frescos, nós vamos tratar principalmente da sanidade do alimento. Então, a prática de rastreabilidade nada mais é do que contar a história do alimento. Onde esse alimento foi produzido, como ele foi produzido, que insumos ele utilizou, dentro da propriedade, os talhões, se tem origem em mudas ou sementes. O produtor, ele precisa fazer todo esse registro, mas não só o produtor. Posterior à colheita, nós vamos ter aí o segmento de distribuição e chegar à comercialização final, lá na gôndola para o consumidor. Quer dizer, a hora que chegar na mão do consumidor,
a pessoa que for comprar vai falar assim, não, esse produto aqui é um produto que isento vamos dizer, como diz no linguajar popular, né? De veneno, que hoje não pode falar mais veneno, mas é isento disso, é livre disso, enfim, um produto limpo, um produto puro. Exatamente, Toninho. Sem contaminantes. Sem contaminantes, mas com o uso de produtos aprovados, claro, né, registrados. Sim. Então, esse, inclusive, é um dos gargalos que os produtores reclamam, de terem vários produtos que são necessários para a produção e que estão sem registro. Então, aí a gente já avança, inclusive, num dos gargalos, dos desafios. Então, como que deve funcionar essa rastreabilidade? O produtor rural, ele precisa ter um caderno de campo, que pode ser manual ou em alguma tabela, em algum tipo de aplicativo. Já existem aplicativos para que ele faça esse conjunto de informes, em que ele precisa registrar, de fato, todos os insumos, os custos desses produtos. E aí, esse conjunto dentro da propriedade, ele vai servir de muita importância para a gestão da atividade. Então, o produtor vai saber o custo, qual que foi o custo, o conjunto de insumos, vai conseguir identificar qual vai ser o melhor momento, inclusive para poder fazer compras desses insumos no futuro. Então, tendo esse registro, o próximo elo, o distribuidor, também precisa fazer. Ele vai receber esses produtos com todas essas anotações, porque esse produto vem de uma nota fiscal que tem que ter todos esses informes. Em algumas situações, os alimentos eles precisam de insumos também aí dos defensivos ou os venenos, né, o próprio pós-colheita. Então, também precisa, algo que é muito interessante, o receituário agronômico. Tanto o produtor rural lá dentro da propriedade, quanto o distribuidor que vai usar produtos pós-colheita, ele precisa de um receituário agronômico. Então, aí precisa de um técnico com condições, um agrônomo, para poder fazer essas indicações. E essas anotações vai chegar depois para o distribuidor. E aí nós vamos identificar quais são os problemas para que essa rastreabilidade ainda não esteja em vigência de forma completa. Em fevereiro de 2018, uma instrução normativa elaborada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituíram essa instrução normativa número 2, com todos os parâmetros para que a rastreabilidade aconteça. E essa rastreabilidade, ela foi num crescente, de formas que em 2021, todos os alimentos qualificados como dentro da categoria FLV, frutas, legumes e verduras frescas, já estão com a obrigatoriedade de ter essa rastreabilidade. E aí nós questionamos, qual o suporte que o agricultor, principalmente pequenos e médios, que em sua maioria, né, que produz frutas, verduras e legumes, né, que vai à mesa do brasileiro, tem de uma assistência técnica para poder fazer todo esse acompanhamento junto com ele. Dentro lá da distribuição para pós-colheita, para fazer esse receituário agronômico, qual é a condição que esse técnico está chegando para poder fazer esse assessoramento? Para que nós, consumidores, tenhamos esse produto com toda uma qualificação lá na ponta. Então, nesse período agora, nesses últimos 2 meses, a Confederação Nacional da Agricultura realizou uma pesquisa com uma amostra aí de 400 produtores espalhados com o Distrito Federal, mais 12 estados da federação. Uma pesquisa que está trazendo um panorama de como está essa rastreabilidade. Nós temos aqui algumas informações preliminares de parte dessa pesquisa, relativas aí ao período de junho e julho. Essa pesquisa terminou agora no dia 20 de agosto, em que para 71% dos fornecedores, a rastreabilidade já é conhecida. Para 67% dos produtores também. Aí você fala, para uma amostra de 400, que se torna significativa a partir de uma estatística, você pega os dados do censo agropecuário, em que nós temos aí mais de 3 milhões, 4 milhões de propriedades de agricultores familiares. Qual é a condição desse agricultor receber essa assessoria para implementar esta rastreabilidade?
Então, isso é preciso que nós tenhamos aí um conjunto de políticas públicas e parcerias privadas para dar conta dessa assistência técnica, desse assessoramento. Então, esse é um ponto que é necessário. Outro ponto que ficou muito claro nesse levantamento é o pouco índice ainda que nós temos de pessoas que não têm conhecimento. Então, é preciso dar uma dinamizada na divulgação dessa rastreabilidade para o produtor. E os produtores também levantam aí a importância, a necessidade de acelerar registro de insumos necessários aos alimentos, principalmente a essas categorias. Pois é. A coisa está aí, está acontecendo, não está acontecendo? Agora, um dos gargalos que eu vejo é o seguinte: quem é que vai fiscalizar isso aí? Então, quando começou, o Ministério da Agricultura, alegando falta de recurso, de capital humano, disse não ter técnicos para fazer o acompanhamento junto aos produtores. Mas começou algumas pesquisas, alguns levantamentos, pegando algumas amostras nas distribuições e incluindo aí as SEASAs. Nesse momento, foram feitos alguns questionamentos. Qual a real necessidade de chegar junto lá dos distribuidores se lá na propriedade rural o produtor não tem uma assistência técnica, não tem um assessoramento para que ele faça todo esse processo de condução da atividade, inclusive aí o próprio caderno de campo, que em boa medida nossos agricultores familiares não têm uma estrutura para poder fazê-lo. Pois é. Doutora Cleonice, é muito fácil a gente estar atrás de uma mesa, ditando normas, fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, para fazer certas coisas, a gente tem que ter um planejamento, falar, tem gente para fazer? Não, não tem, então não pode implementar. Agora, o que nós temos que fazer, então, nesse caso, é informação via os meios de comunicação. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado e tem que ter uma fiscalização ou nas SEASAs que recebe todos os produtos e faz-se uma análise naquilo ali. Aquele pecuarista que estiver fora do padrão. Agora, infelizmente, é um país muito grande e, infelizmente, existe aí um desordenamento que não é fácil de você controlar isso aí. Fazer é fácil, agora, infelizmente, é complicadinho, certo? Certíssimo, Toninho. Em termos assim de acompanhamento e de levantamento de informações, existe o PARA, que é um programa de acompanhamento para fazer análise, né, colher amostras e analisar. As SEASAs são estabelecimentos que permitem e que existe esse registro. Consolidando agora, tem uma outra junto aos supermercados também. Cleonice, esgotou o tempo. É muita coisa para a gente conversar. É muita coisa. Nós vamos falar mais sobre isso aí, tá certo? Certíssimo. É um problema sério e que tem que ser resolvido. Doutora Cleonice, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um tema relevante que tem que ser levado, tem que ser colocado em pauta. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, mais uma vez, a sua audiência, o convite. A gente volta aqui para dar sequência a esse assunto que é extremamente relevante, sim. Muito obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma meta escolhida adequadamente está 50% alcançada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.